The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um webinar aqui que a gente está organizando junto com a Ashtray e a IBEPSA Brasil. E antes de começar o nosso webinar de hoje, eu vou apresentar para vocês um pouco do que é a Ashtray e como que a Ashtray pode contribuir na nossa vida profissional, né? Então, a Ashtray é a Sociedade Americana de Engenharia de Aquecimento e Refrigeração... Desculpa, de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar-Condicionado. Tem mais de 57 mil membros pelo mundo, em mais de 130 países, e entre engenheiros, arquitetos e instaladores, né? Então, é uma sociedade que promove o bem-estar humano através de tecnologias sustentáveis para o ambiente construído. Então, a Ashtray financia projetos de estudo e pesquisa, qualifica graduandos para o mercado de trabalho, emite certificações reconhecidas e exigidas para projetistas, promove desafios com problemas reais de engenharia, né, para serem resolvidos, e desenvolve e publica padrões técnicos largamente utilizados na indústria e pesquisa. Então, essa é uma área que eu, sendo do Laboratório de Eficiência Energética e Edificações, a gente tem bastante contato, porque a gente utiliza muito essas normas e trabalha muito com essas questões. Então, dentro da Ashtray, existem os Student Branches, que são os braços estudantis, né? No caso, a gente tem um em Florianópolis, e dentro do nosso grupo, a gente foca na organização de seminários e cursos e palestras, a gente trabalha com formação de liderança, preparação para o mercado de trabalho, e tem muito contato com empresas e os profissionais atuantes da área, né? O que é bem interessante. Então, a gente tem parcerias aí em empresas do mundo todo, e com essas parcerias que a gente consegue ter um contato legal para poder ter um contato dentro da indústria, às vezes até visitar ou conhecer os profissionais que trabalham lá. Além disso, quando a pessoa é membro da Ashtray, a pessoa tem acesso a revistas, que existem também na forma digital, né? Acesso a eventos exclusivos, desconto nos handbooks, que são essas normas, os padrões técnicos que eu comentei. Tem acesso a um grupo de e-mails para discussões relacionadas ao tema, né? Então, dentro da área profissional é interessante. Pode trabalhar com organização de eventos, posições de liderança, encontros da Ashtray. E no caso dos estudantes, existe um desconto de 90%. Ou seja, a anuidade para ser um membro da Ashtray estudantil é só $25 por ano. Então, para quem tem interesse de participar, né, o nosso Student Branch aqui de Florianópolis foi considerado o melhor Student Branch da região 12. A região 12 não engloba só o Brasil, engloba até outros países da América Latina e alguns estados dos Estados Unidos. E a nossa professora, que é a nossa advisor, é a professora Ana Paula, ela também ganhou como melhor advisor. E a Patrícia Faoro, que é da nossa região também, ganhou dentro do chair dela, que é o cargo que ela ocupa dessa parte de angariar membros e tal, né? Então, se vocês tiverem interesse, é bem fácil, vocês clicam no link ashtray.org/join e preencham lá com as informações necessárias, a Universidade de Santa Catarina, do Chapter South Brasil. Se vocês não forem de Florianópolis, talvez tenha algum Student Branch mais próximo de vocês, então é só falar com a gente se tiver alguma dúvida em relação a isso, e é bem simples. Obrigado pela atenção. E então agora eu vou passar a palavra para o professor Alberto Hernandes, que vai falar um pouco sobre a Associação Internacional de Simulação de Edificações, a IBEPSA, no caso a IBEPSA Brasil, né? Então, só um pouquinho que eu já vou passar para o slide dele. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela palavra. Boa tarde a todos. Um prazer termos novamente aqui mais um webinar aqui dessa ação conjunta entre a IBEPSA e a Ashtray. Eu vou rapidamente aqui passar para vocês uma visão, né, do que seria a IBEPSA
e para vocês conhecerem o trabalho que a gente faz e convidá-los para o nosso fazer o anúncio do próximo webinar que nós vamos ter em novembro. Tá? Então, a INDEPSA, o International Good Performance Simulation Association, ela é uma associação não lucrativa, né, internacional, voltada, né, formada por pesquisadores, desenvolvedores e profissionais da área de simulação de performance de edificações, tá certo? A ideia aí é que nós temos em torno de 4 mil membros ao longo do mundo, em 32 regionais, tá certo? O nosso site está aqui, né? Então, esse é o site da IBELSA Internacional, tá certo? E a gente tem ali algumas ações, algumas atividades, desde conferências, workshops. Nós tivemos a nossa última conferência foi agora em setembro, perdão, lá em Bruges, na Bélgica, tá certo? Desenvolveu uma série de webinars para a educação, como esse que vocês estão participando hoje. Nós temos um jornal, uma newsletter, uma competição entre estudantes na área de modelagem, que é bem interessante, que tem uma premiação todo o congresso que a gente tem cada 2 anos, alguns projetos voltados para a área de modelagem e 2 publicações, né? O Journal, que é isso que vocês estão vendo aqui, é certo? Que publica vários papers a respeito do assunto relacionados com essa área de simulação e alguns livros, né? Vocês estão vendo aqui um deles aqui, o Good Performance Simulation for Design and Operation, que foi editado aí pelo professor Ian Hansen e o professor Roberto Lamberts. Como eu falei, a gente mantém, né, a cada 2 anos uma conferência internacional, né, a última foi aqui, como eu falei, em Bruges, tá certo? Nós tivemos a nossa aqui no Brasil em 2001, tá certo? A gente tenta sempre revezar os continentes em termos de localização das conferências, e é um momento para a gente trocar ideias, informações, fazer um networking dos profissionais dessa área. Quem tiver interesse, aqui já tem aqui as informações, os anais da conferência, tá certo? Aqui são os nossos afiliados, nós estamos aqui no Brasil, aqui trabalhando com essa área, e a gente tem como, atualmente, a diretoria da INDEPSA, tem como presidente a professora Ana Paula Mello, vice-professor Roberto Lamberts, secretário Anderson Lett, como tesoureiro o professor Martins Ordenes, o Bruno Martins, o professor Letícia Neves, o arquiteto da WF, fazem parte do conselho dessa diretoria desse ano, da vigência 2020-2022. Tá? No caso do Brasil, a gente tem em torno de 200 membros, tá certo? Aí aqui está o nosso site para quem quiser entrar, não tem taxa de inscrição para se filiar à IBEPSA, tá certo? Então, se tiver interesse, alguma coisa, tem que conhecer um pouquinho mais, nós temos um Groups, aqui o Google Groups da IBEPSA Brasil, depois eu vou deixar o meu e-mail para contato, tá, gente? Eu aproveito aqui para a gente fazer já uma propaganda do próximo. O nosso próximo seminário vai ser no dia 4 de novembro, às 19 horas. Aqui está a inscrição. Depois eu vou colocar no chat o link da inscrição para quem quiser fazer. Então, a gente vai falar sobre certificação profissional. Tá? A gente vai ter o Fernando Dutra, que é brasileiro, acreditado pela ASHRAE em algumas modalidades. Aqui do Paulo, que é LEED, IP, também coordena toda essa parte a vice-presidente do Comitê de Certificação da ASHRAE, e o Tim Klein, que é o gerente de certificação da ASHRAE, que trabalha na estruturação desse tipo de atividade, tá certo? É bem interessante, eu convido a todos a participar, que vai ser bem interessante conhecer como é que se certificar, né, seja certificação para simulação, certificação para projeto, e assim por diante. Tem vários tipos de certificação na ASHRAE, ok? Eu encerro por aqui, isso aí é a presença de todos, e eu passo agora, eu diria para o Marcelo passar, eu vou passar para o professor Fernando, tem que me passar aí, deixa eu só parar de mostrar a minha tela, ok? Passou? Já passou, Já, né? Queria lembrar... Você consegue... já está com o controle aí? Vê se você consegue colocar a sua tela, por favor. Enquanto isso, eu queria aproveitar para lembrar o pessoal que, se quem tiver alguma dúvida, é só mandar aqui no chat, e a gente, no final da apresentação, vai ter um momento para perguntas para o professor, então pode ir enviando ao longo da apresentação as perguntas, e no final a gente vai respondendo, tá bom? Então tá. Obrigado, Edson.
Boa apresentação, professor. Então, gente, eu primeiro quero agradecer a presença do professor Fernando Pereira aqui, que veio nos dar um apoio nessa atividade que a gente está desenvolvendo junto com a ASHA e a IBSA. O professor Fernando Pereira ele é professor titular do departamento, aposentado do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina, é engenheiro civil e mestre em engenharia civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é doutor pela School of Architectural Studies, da Universidade de Sheffield, da Inglaterra, em 1992. Professor Fernando, um prazer tê-lo aqui, muito obrigado pela sua disponibilidade, do seu tempo para poder dividir um pouco o seu conhecimento com a gente. Eu deixo a palavra aqui e qualquer coisa precisando eu estou por aqui. Vou desligar minha câmera, mas qualquer coisa pode nos acionar aqui que a gente ajuda, tá bom? Professor Fernando, a palavra é sua, muito obrigado. Tá legal, Alberto. Obrigado. Estão me ouvindo bem? A gente sempre fica na dúvida, né, se está sendo ouvido ou não. Sim. Tá tudo ok? Então vamos adiante. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, né? Fiquei muito contente, né, pela confiança depositada, vou dizer que o reconhecimento que eu ainda tenho algum recado para dar para o pessoal aí. E eu queria aproveitar, já que nós temos então aí uma plateia interessada em iluminação natural, antes de mais nada, dar 2 comunicados. Vou aproveitar também para os comunicados aqui. Sociedade Brasileira de Iluminação amanhã está fazendo uma apresentação, um webinar sobre modelos físicos para analisar a iluminação natural. Paulo Dantas, às 19h30. Quem tiver interesse, então, procura lá o site da SB Luz, né, para poder aproveitar isso. O segundo comunicado, um evento internacional, no mês que vem, em novembro, de 15 a 17, vai estar ocorrendo o 9º Velux Daylight Symposium. Simpósio sobre iluminação natural, bianual, muito concorrido, financiado, né, organizado por essa empresa, Velux, e nós temos um dos speakers, então, com muita satisfação, é uma doutora egressa do nosso grupo, do Labicon da UFSC, Natália Giraldo Vasques, que deve apresentar, então, resultados do trabalho dela, que ela tem desenvolvido lá na Dinamarca. Então, vamos lá. Bom, o slide da apresentação está aí, simulação de iluminação natural, né? Eu procurei, então, quando fui convidado, né, em relação ao conteúdo, né, imaginar o que eu teria de alguma novidade para falar, dividir em 2 tópicos. Falar um pouco sobre o fenômeno da iluminação natural e alguns conceitos importantes, até porque eu me sinto, de uma certa maneira, até privilegiado nos últimos 20, 25 anos, que houve muita mudança nessa área, especialmente com o advento do computador, né? De poder ter acompanhado muitas dessas mudanças, de poder ter interagido com grandes profissionais acadêmicos que fizeram e ainda fazem a diferença na área. E eu acho importante, então, falar um pouco dessas mudanças, né? E como é que era há 20 e poucos anos atrás, e como é que está sendo agora. Num segundo tópico, então, também a pedido, eu deixei para apresentar para vocês, então, a proposta sobre o item de desempenho lumínico, né, NBR 15575, que está sendo revisada. Então, fui convidado, né, pelo comitê de estudos, então, para apresentar uma proposta, né, nessa área desse item. E a gente montou, então, uma equipe ali no Labicon da UFSC, e a gente tem trabalhado bastante, então tem uma proposta, ainda está em discussão, né? Ela não foi aprovada em plenária ainda, mas enfim, tem alguns detalhes que a gente ainda está tentando alinhavar e lapidar. A simulação, né? Bom, nós estamos num grupo de simulação, né? Mas a gente tem que lembrar, né, o que é simular, né? É fazer parecer como se fosse o real uma coisa que na realidade não é, né? Ou seja, a gente procura a simulação computacional, ela vai... Basicamente, é a utilização de uma série de técnicas matemáticas, né, com o uso do computador, que nos permitem imitar, né, sem nenhuma depreciação do termo, né, mas imitar o funcionamento de uma operação, um processo no mundo real. Esse é uma das, apesar de ser uma palavrinha muito simples e básica, imitar e tal, mas não é simples, né? Muitas vezes os fenômenos do mundo real que a gente está tentando simular não são tão simples assim, de a gente conseguir uma representação confiável, né,
para que a gente possa, então, ter uma boa previsão, né, de decisões de projeto que devam ser feitas, então, para que, uma vez o edifício sendo construído, tenha um comportamento satisfatório, né? Então, tenha em mente que nós vamos voltar um pouco para essa questão, especialmente lá no final, né? Esse slide aí, eu procurei colocar um material da Mariline Anderson, de Zurique. Ela coloca com muita propriedade essa definição, esses fatores, né? E eu utilizo esse quadro, então, para justamente chamar a atenção. Você também tem um bloco de fatores ambientais em cima e depois fatores humanos, né? Eu gosto muito de fazer essa divisão, de definir o ambiente luminoso, como é a edificação, e todos aqueles parâmetros, né, que nos permitem identificar como é que o fenômeno da iluminação está se processando nesse ambiente, como é que a luz está sendo entregue ao ambiente, como é que ela está se propagando no ambiente, o que ela está produzindo, né, em termos de iluminação. E eu tenho embaixo o bloco dos fatores humanos, ou seja, que procura dar conta das reações do usuário, né, das reações do ser humano experimentando aquele ambiente, das percepções e, obviamente, das reações em consequência dessa percepção, né? Então, tem uma série de elementos aí, né, que já nos remetem a essa questão. Então, ali, desempenho lumínico, eficiência energética, risco de ofuscamento, a gente pode avaliar sem necessariamente a interferência direta do ser humano. Então, é quase que puramente física do ambiente, tá? Do ponto de vista do nosso interesse, por exemplo, com relação à norma hoje em dia, de definir desempenho lumínico, o parâmetro é muito simples, né? Um sensor no plano, né? Simplesmente a identificação da energia luminosa que incide em uma determinada superfície, e no caso, nós usamos a iluminância no plano horizontal, né? E isso aí é o parâmetro que vai ser, vamos dizer, vai ser utilizado, né, para a gente fazer a verificação de desempenho de forma, obviamente, computacional, tá? Essa iluminância horizontal, ela não surge do nada, ela está linkada, né, a estudos de satisfação visual, tá, que procuram identificar, então, as preferências dos usuários. Então, nós temos mais ou menos nessa situação, né, já diversos estudos internacionais, alguns nós desenvolvemos mesmo ali no Labcom, que já identificam, então, intervalos, né, de luminâncias que as pessoas preferem a partir da fonte da luz natural, né? E esses é que vão ser utilizados, então, nos processos de verificação de comportamento e desempenho. Mas o que eu queria chamar a atenção, um dos aspectos importantes para a gente começar a rever o fenômeno da iluminação, aqui vocês vão ver, eu vou passar para vocês um pequeno vídeo, que é uma câmera de vídeo voltada para o zênite, né, com uma lente de olho de peixe, procurando pegar toda a abóbada celeste. E à medida que o tempo for passando, vocês vão vendo nuvens cruzando o céu, e vocês veem o gráfico embaixo em amarelo, que representa a irradiação no plano horizontal. Então, eu só queria chamar a atenção aqui para um dos aspectos mais importantes, talvez. Na verdade, são duas dimensões importantes do fenômeno da iluminação natural que surgiram e foram relevados nos últimos 20 anos. Um deles é a temporalidade. Tá? E vocês vão ver, então, como pode se dar a variação da luz natural disponível, que muitas vezes a gente se esquece, a gente tem a ideia, uma lâmpada, quando você liga na tomada, ela está ligada, pronto, e a luz está saindo mais ou menos constante. Com a luz natural não é bem assim. Eu vou passar para vocês, então, esse vídeo. Vocês podem ver, então, um pouquinho acelerado, as nuvens, mas olhem a variação da irradiação no plano horizontal. Mas isso tudo é luz também, né? A intensidade, luz incidindo, agora assim, com menos nuvens, fica um pouco mais constante. A gente vê o sol está indo da esquerda para a direita, já que a câmera está voltada para cima, agora com poucas nuvens, uma certa constância. Só vai diminuindo porque o sol continua a sua trajetória. Mas vocês vão ver daqui a pouco a entrada de uma série de nuvens do oeste. Olha a variação.
Vocês imaginem agora isso aí numa representação de uma fonte de luz qualquer, onde o output, né, a saída, a emissão de luz fosse correspondente. Né? Então, assim, esse é um aspecto importante a ser considerado, que nos leva, então, a como é que a gente fotometriza a fonte. Né? Se a fonte da luz natural é o céu, principalmente, com o sol, né? Como é que eu faço isso aí? Então, isso aí já, um tempo atrás, já se trabalhava com diferentes tipos de céu. Né? Então, nós temos desde aquele primeiro em cima à esquerda, assim, um céu claro, com pouquíssimas nuvens, onde eu vejo a identificação, né, do azul do céu. Né? Já outros céus mais à direita, com mais nuvens. Pegando esse último da direita aqui embaixo, seria uma representação do céu encoberto. Isso aí são todas fotografias que foram feitas no campus da UFSC, com uma câmera também fixada, com a lente olho de peixe voltada para cima, e vocês estão vendo o disquinho ali para interceptar o sol, para não queimar, né, o sensor da câmera. Então, assim, isso aí é o que já era feito há um tempo atrás. Você se procurava definir diferentes tipos de céu e caracterizar a fotometria dele, ou seja, o brilho dele, de cada ponto da abóbada celeste na direção do plano horizontal. A ideia mais ou menos era essa. E se, a partir então de algumas medições, né, se produziram modelos. Então, o que vocês estão vendo aí, do lado esquerdo, aí é um céu claro, né, uma representação da realidade, vamos dizer, a medição do brilho, a medição da luminância de diferentes pontos da abóbada celeste, procurando mapear a abóbada celeste, e embaixo um modelo matemático dessa condição. Tanto quanto no lado direito eu tenho a condição de céu encoberto e o modelado. Então, são modelos clássicos, né, que se conhecia muito bem. O modelo de céu claro, o modelo de céu encoberto, que eram os únicos que a gente conhecia matematicamente com precisão. O resto, quando se falava o céu parcialmente encoberto ou parcialmente claro, era uma mistura, era uma transição entre uma coisa e outra, que ninguém sabia muito bem o que era. Né? Se a gente for analisar um modelo analítico, como é que eu modelo, como é que eu caracterizo o fenômeno da iluminação natural, a luz vindo de uma fonte, que é a abóbada celeste, atravessando uma abertura e sendo admitida no ambiente interno, produzindo iluminâncias. Né? Então, essa figura do lado direito ali, é claro, eu tenho um ponto no interior do ambiente qualquer, eu olho através da janela, eu vejo um pedaço do céu, que é a fonte de luz, a luz que vem daquela porção do céu é que vai produzir iluminação. Por isso que aquela flechinha azul está marcando aí a luminância do céu, né? a emissão de luz daquela porção da abóbada. Como é uma superfície, eu tenho que tratar como luminância e não como intensidade luminosa. Ela aparece na equação matemática extremamente simples. Né? Ou seja, a luminância da abóbada celeste é um dos aspectos-chave. Tá? E o que a gente vê, vocês já puderam ver no filmezinho que eu mostrei para vocês, como é variável, como pode ser variável o brilho de diferentes pontos da abóbada celeste, não só do ponto de vista da direção, né, espacial, mas também da dimensão temporal. Por isso que a gente costuma fazer, como vocês estão vendo a figura aqui embaixo à esquerda, se costuma discretizar, subdividir a abóbada celeste, para que eu possa lidar, então, com os diversos pedacinhos representados com a sua potência, a sua potência correspondente, né, para eventualmente identificar a iluminância produzida pela luz que é recebida em algum plano no interior a partir de cada um desses pedacinhos do céu. Né. Enfim, isso aí nos leva... O que nós queremos? Né? Nós queremos verificar a disponibilidade de iluminação natural nos ambientes internos. Nós queremos ver se essa iluminação produz alguma coisa que satisfaça eventualmente a visão, né? A atividade visual. Então, o que nós buscamos, basicamente, caracterizar as iluminâncias nos interiores. Né? Você se lembre, é aquele parâmetro, né, de desempenho lumínico que foi escolhido, então, obviamente, que representa a maneira como a luz está sendo admitida e está sendo, vamos dizer, entregue aos diferentes planos no ambiente interno. Só não podemos esquecer o que eu já comentei a vocês, essas duas dimensões extremamente importantes do fenômeno, que é a variação temporal e a variação espacial.
essas duas dimensões aparecem claramente no critério que está em verde logo abaixo, que diz o seguinte: as iluminâncias, então, elas vão ser satisfatórias uma vez que durante uma fração significativa das horas diurnas em que existe essa disponibilidade, elas atinjam um determinado valor numa fração do plano de referência dos ambientes. Ou seja, as iluminâncias devem atingir determinado valor durante um determinado período e numa fração do plano que está sendo analisado. Tá? Essa verificação, né, ela depende basicamente de três conjuntos de informação, né, que está aí ABC, né? O A é a disponibilidade da luz natural, as condições de céu propriamente dita, que a gente já comentou, e o B são as obstruções do entorno. Isso é uma outra coisa que o pessoal muitas vezes se esquece, né? Que o entorno ele vai sendo, seja ele natural ou construído, eu vou tendo coisas que interceptam, que reduzem, né, o acesso à luz natural. Isso tem que ser considerado também, além do ambiente propriamente dito, que é o grupo C. Então, é todo o ambiente, as suas aberturas, propriedades óticas dos materiais, elementos de controle, enfim, o projeto da edificação propriamente dito. Né? Mas deixa eu chamar a atenção, então, disponibilidade. Então, esse é o ponto de partida, é o grupo A. É a nossa fotometria, nós precisamos ter isso conhecido. Né? Como é que isso, vamos dizer, se iniciou a ser feito? Estou vendo que faltou uma imagem. Opa, chegou as figurinhas. Como é que isso começou a ser feito lá no final da década de 80, início de 90? O pessoal se deu conta, nós precisamos, então, mapear melhor essa disponibilidade de luz natural. Né? E o mapeamento se dá pela distribuição das luminâncias da abóbada celeste. Tá? Em 1991, a Europa lançou um programa, né, um projeto, esse IDMP, né, International Daylight Measurement Project, no qual, na realidade, foi lançado antes de 91. 91 era para ser o ano em que todas as estações que tivessem sido construídas a partir desse projeto, no âmbito desse projeto, fossem medir a disponibilidade de luz natural em diferentes localidades. Tá? Essa medição, basicamente, entre outros parâmetros, era da iluminância horizontal, externa, direta e difusa, irradiância horizontal externa, direta e difusa, irradiância direta, mapeamento das luminâncias da abóbada celeste em 144 direções, por isso que está apontando ali para uma representação de um varredor, de um scanner de varredura. Né? E a ideia era de que todas as estações medissem o mesmo ano. Né? Infelizmente, a única estação que foi montada a tempo e funcionou em 1991 foi a estação na Inglaterra, no Building Research Establishment, tá? Liderada por Paul Littlefair, tá? Camarada muito sério. Né? Tive a oportunidade de conviver com ele, o doutorado dele terminou 2 anos antes do meu. E ele foi um dos principais responsáveis por fazer com que a medição ocorresse lá na estação deles. Né? E, além disso, ele também, ao mesmo tempo que eles estavam medindo esses diversos parâmetros de disponibilidade de luz no exterior, eles colocaram fotocélulas no interior de alguns ambientes lá no laboratório e mediam as luminâncias horizontais no plano onde estavam os sensores, então numa malha de pontos. Tá? Esse conjunto de dados depois foi chamado como sendo o Golden Dataset. Né? John Mardeljevic, então, sabendo dessas informações, ele desenvolveu então um processo que, ao mesmo tempo, ele foi utilizado para validar o programa que estava sendo utilizado na época, né, recém-produzido, que era o Radiance, que hoje é uma referência, né, na parte de simulação. Ele utilizou, então, esse conjunto de dados para validar ou para verificar vamos dizer, a precisão do modelo, tá? E o que ele chamou de CBDM, né? Computer-Based Daylight Modeling. Tá? Isso realmente foi uma mudança. Tá?
Ou seja, se identificou inicialmente que o mapeamento digital, né, da distribuição de luminâncias poderia ser uma alternativa para a utilização de equipamentos como aquele ali, que se conseguia medir no máximo em 144, 150 direções. Né? Surgiu, então, a possibilidade de fazer mapeamento digital. Essa é uma câmera que a gente utilizou um tempo aqui na UFSC. Tá? A gente conseguiu fazer alguns estudos. A ideia é de a gente fazer esse mapeamento também em Florianópolis. Infelizmente, apesar de um equipamento caro, a gente não conseguiu calibrar ele adequadamente. Ele não conseguia manter uma boa calibração entre a faixa de variação de luminâncias muito grandes, considerando a luminância do Sol e baixas luminâncias de outras porções do céu. Então a gente não conseguiu, mas aí vocês estão vendo alguns resultados que a gente obteve da câmera, produzindo então esse mapeamento. E a ideia era justamente trabalhar nesse processo de representação, né, de diferentes condições de disponibilidade de luz da abóbada celeste. Aqui é uma foto que a gente acabou tirando, então, ali do topo do prédio da arquitetura, aqui não voltado mais para o zênite, mas voltado para a direção sul, só para a gente entender, então, o resultado, né, desse levantamento. Hoje em dia, essas câmeras, essa câmera que eu acabei de mostrar para vocês, já está em desuso. Na realidade, se faz com câmeras comerciais simples, né? E se produz, então, se utilizando técnicas fotográficas HDRI, High Dynamic Range Imaging, para produzir imagens muito semelhantes dessas e produzir, vamos dizer, a determinação da luminância de praticamente pixel a pixel da imagem. Vamos voltar um pouco atrás agora. Né? Eu evolui rápido aí, já estava falando então de técnicas muito sofisticadas de mapear o brilho da abóbada celeste, mas vamos voltar, pelo menos eu estou voltando à época quando eu fui sair para o exterior fazer o doutorado, se falava muito, era o Daylight Factor, o fator de luz diurna, que era o grande parâmetro utilizado para se fazer verificação de iluminação natural. E muita gente achava que isso era uma coisa lá do século XX, mas se a gente foi ver, descobrimos que em 1845, Pelham Trotter já tinha proposto, né, o conceito do fator de luz diurna, né, buscando, então, comparar o desempenho, né, da iluminação natural de forma independente das condições instantâneas do céu. E durante muito tempo foi um parâmetro muito utilizado. E uma pessoa com experiência, com intuição, domínio, consegue utilizar valores de fator de luz diurna no projeto para analisar diferentes alternativas. Porque ele, de uma certa forma, ele representa a habilidade do ambiente em expor o seu interior às condições de disponibilidade de luz no externo. Entretanto, ele tem uma série de limitações. Ele, fisicamente, ele só é preciso, ele só mantém o valor numérico dele, que deve ser constante para um determinado ponto dentro de um determinado ambiente, em condições de céu encoberto, né, com uma certa isotropia da abóbada celeste. Dessa maneira, ele é insensível tanto a condições climáticas quanto à orientação. Se a gente pegar um ambiente, o mesmo ambiente, né, ele vai apresentar o mesmo fator de luz diurna, tanto faz se ele tiver a janela voltada para leste em Belém ou voltada para sul em Porto Alegre. O resultado vai ser diferente, mas o fator de luz diurna é o mesmo. Tá? Mesmo que em Belém, em Porto Alegre, é reconhecido que a disponibilidade de luz natural não seja a mesma. Então, logo se viu que precisava evoluir. Tá? E lá na época, início da década de 80, um inglês, um arquiteto, mas com alma de físico, Peter Tregenza, fazendo medições de fator de luz diurna, ele notou que mesmo naqueles dias com o céu bem encoberto, como era a proposta, as variações do fator de luz diurna eram muito significativas. Então ele verificou na prática, né, no experimento, em que a ideia do fator de luz diurna ele não se mostrava tão
da maneira como, teoricamente, ele era descrito. Diante dessas incertezas, então, dessas variações, o Tregenza, junto com o assistente Waters, começou um estudo que culminou no que a gente conhece hoje em dia, o Daylight Coefficients. Então, ele procurou, ao invés de relacionar com o fator de luz diurna, relaciona a iluminância no ambiente interno, né, em algum ponto, com a iluminância produzida por toda a abóbada celeste no ambiente externo, ele procurou relacionar exatamente qual a contribuição para a iluminância em algum ponto no interior de um determinado pedacinho do céu. Então ele trabalha com o céu subdividido, reconhecendo que o céu apresenta variações de brilho. Então ele propõe esse coeficiente, não devemos confundir com o Daylight Factor, tá? Mas esse coeficiente, Daylight Coefficient, então, é basicamente a iluminância produzida em algum ponto no interior do ambiente, tá? Devido à luminância, a emissão de luz de um determinado pedacinho do céu, considerando a sua área e a sua posição. Tá? Isso aí mudou tudo. Conversando com o Tregenza um tempo depois, ainda ele foi da minha banca de doutorado, já na década de 90, quando começou o Daylight Coefficient começou a ser utilizado para efetivamente resolver o problema da simulação da iluminação natural de uma maneira mais adequada, considerando a temporalidade e a espacialidade do fenômeno. E ele me dizia, Fernando, eu não tinha a menor ideia de que o Daylight Coefficient iria produzir esse impacto. Não tinha a menor ideia de que ele seria utilizado dessa maneira. Né? Não tinha a menor ideia que ele iria viabilizar tanta coisa que ele está começando a viabilizar agora. Tá? Aqui vocês têm algumas imagens do texto original do Tregenza, mostrando então vamos dizer, os gráficos produzidos então com os modelos, né, as equações que ele desenvolveu para o Daylight Coefficient, uma superfície horizontal sem obstrução nenhuma. Aqui é uma superfície vertical voltada para o norte. Então a gente começa a identificar então a relação, né, a utilidade do coeficiente para se realmente fazer uma avaliação mais precisa, considerando a variação de brilho da abóbada celeste. Aí vocês têm um gráfico onde ele mostra os Daylight Coefficient por um ponto no interior do ambiente, com uma janela voltada para o norte, então sem consideração da possibilidade do sol, né? Então a gente começa a entender essa relação, né? A semelhança com gráficos como esse aí que a gente acabou produzindo mais tarde, procurando representar a contribuição relativa de cada pedacinho da abóbada celeste, a gente já começa a entender a relação e a utilidade da figura. O mais importante é que ele é extremamente elegante, a equação resultante. Acaba sendo uma operação matricial, tá? Onde eu tenho, então, a minha matriz resultado são as iluminâncias em diferentes pontos no ambiente, que é o resultado de um produto de duas matrizes. A matriz dos coeficientes de luz natural, os Daylight Coefficient, tá? E uma matriz, então, do tamanho, que representa o brilho, a luz que emana de cada porção da abóbada celeste, considerando o seu tamanho e posição. Então, para aquela pequena equação ali em cima, né, que a iluminância é o somatório desse produto, né, a chave é o conhecimento da distribuição real das luminâncias. Tá? E o mais importante é que, uma vez conhecido o Daylight Coefficient, isso aí se torna uma operação matricial extremamente rápida, sendo produzida pelos computadores, especialmente os computadores atuais. Né? Então, assim, realmente o processo se acelerou e muito, né, com a definição dos Daylight Coefficient. Na realidade, a parte mais demorada é justamente calcular o Daylight Coefficient, tá? Mas eu preciso calcular só uma vez. Tá? Então, se a chave é conhecer a distribuição de luminância da abóbada celeste, aí, de novo, se vocês estão voltando, né, no tempo, quando eu estava falando para vocês, então, dessa
representação, né, de distribuição de luminâncias da abóbada celeste, que primeiro foi usado com um radiômetro de varredura, medindo 144 pontos, depois se passou a utilizar câmeras mais sofisticadas, até hoje em dia se utilizar técnicas fotográficas HDR. O que nós temos hoje em dia? Esse quadro aí, ele procura, então, colocar lado a lado, tá, em diferentes datas ao longo do ano, tá, o céu medido, o céu como ele é medido com a fotografia HDR, que é a coluna da esquerda, o gráfico HDR produzido, então, já em cores falsas, representando a variação de brilho numa escala que está ali embaixo, né, de valores, representando a variação de luminância da abóbada celeste. E eu tenho as últimas 3 colunas, 3 modelos para produzir essas condições, né? O modelo do Pérez, o modelo da CIE, chamado BR, né, a Comissão Internacional de Éclairage. Tem 2, tem o BR e tem o básico, né? O básico, ele na realidade, ele não utiliza informações climáticas, ele utiliza apenas informações da localidade e da data, tá? Enquanto que o Pérez e o CIBR são distribuições de luminâncias produzidas a partir de algumas informações climáticas, especialmente a radiação solar no plano horizontal, global e direta. Então, aqui vocês estão vendo, na verdade, os 2 principais modelos hoje em dia que são recomendados para se usar em procedimentos de simulação computacional. O do Pérez, como o do CIE-BR. Se vocês podem ver, os valores são muito, muito parecidos. Tá? Além das próprias imagens serem bastante semelhantes, os valores são bastante parecidos. Então, esse é um estudo da Melika Inaniski, e ela mostra, então, a confiabilidade, né, e a precisão, especialmente desses 2 conjuntos de procedimentos, tanto o desenvolvido por Pérez como o chancelado pela CIE, para serem usados em modelos de simulação computacional. Ou seja, essa é a informação da fotometria do céu que eu preciso colocar no computador para fazer a simulação. Ou seja, eu tenho condições, então, por uma análise direta dos valores de radiação hora a hora, montar modelos de céu desse tipo. Tá? Conhecendo os daylight coefficients, da relação entre a emissão de luz de uma porção da abóbada celeste com algum ponto no interior do ambiente, o cálculo se resume a um processamento matricial. Como é que eu calculo o daylight coefficient? Ele, hoje em dia, computacionalmente, ele é calculado através de 2 algoritmos básicos, né? Bem conhecido pela maioria de vocês. Hein? O raio traçado, o Ray Tracing, que já era um algoritmo utilizado pelo Radiance, escrito por Greg Ward, que foi o primeiro programa vamos dizer, a ser validado de uma certa forma com o Golden Dataset, com aquelas informações todas geradas pela estação IDMP lá do BRE. Tá? E ainda aqui para complementar, né, que nós estamos no Brasil, né, foram os dois programas que foram produzidos no país, né, o TropLux, produzido por Ricardo Cabuz na UFAL, ele também utiliza o raio traçado. Tá? E o segundo algoritmo é o da radiosidade, né, que tem na origem lá na área térmica, utiliza fatores de forma para correlacionar, então, troca de energia radiante no espaço, à distância. Tá? Mas no Apollux, desenvolvido pelo professor Anderson Claro, também da UFSC, ele utiliza a radiosidade e utiliza uma variação chamada coeficiente de radiosidade, que é algo muito semelhante ao daylight coefficient. Tá? Mas ele consegue, então, reproduzir a mesma funcionalidade do daylight coefficient no coeficiente de radiosidade para, vamos dizer, capacitar o Apollux a fazer essa simulação, hoje em dia chamada dinâmica. Né? Na verdade, não é dinâmica, eu simulo estaticamente um certo número de horas. A análise dinâmica depois é a análise da frequência com que essas luminâncias ocorrem ao longo dessas horas em diferentes pontos no espaço. Tá? Mas eu coloco isso aí porque são, de uma certa maneira, são 2 programas, além do Radiance,
e além de uma infinidade de outros programas que usam Radiance como core e fazem interfaces que facilitam o uso dele, esses programas eles estão perfeitamente capacitados a desenvolver a simulação que a gente está propondo no novo texto de norma da 15575. Tá tudo resolvido? Não, mais ou menos, né? Tem alguns probleminhas ainda. Do ponto de vista de renderização, de produção de imagens, existem outras coisas a serem feitas. Para determinar valores de luminâncias, não, grande parte as coisas estão andando bem. Mas existem problemas. Se eu tenho superfícies que interagem com a luz, ou por refração, ou por reflexão, ou por qualquer outro procedimento, fazendo com que a luz, então, siga caminhos diferentes, esse é um problema na parte do Daylight Coefficient, porque ele precisa ser considerado, né? Em grande parte, ele tem sido resolvido pela introdução de uma figura que é a transmitância-refletância bidirecional, né? Não é só mais um número, mas ele também é um número associado à direção de entrada de input e de output, né? Mas aí também é o problema, como é que se faz, como é que se mede. Mas, enfim, do ponto de vista da determinação de quantidades de luz, não chega a ser um problema significativo. Mas só estou chamando a atenção que tem algumas pontas ainda desatadas ainda nesse processo. Enfim, o que eu queria chamar a atenção para vocês é que houve uma mudança nesses últimos 25 anos, que antes a iluminação era tratada de uma determinada maneira, de uma forma mais estática, né, com o reconhecimento das suas variações temporais, da importância dessas variações e das variações dos efeitos espaciais. Então, a academia acabou desenvolvendo, né, com a ajuda do Daylight Coefficient, acabou viabilizando, né, uma simulação extremamente rápida e viável, né, para se analisar o que acontecia num determinado ambiente ao longo do ano inteiro, não mais apenas ao longo de uma determinada hora, numa determinada data. E isso a gente procurou trazer para a nova proposta que a gente estava apresentando da 15575. Tá? Baseado, então, tanto no método da IES, método LM83, como na norma europeia 17037, tá? Que apresentam como critério essa colocação que está aí, né? A iluminância deve ser satisfatória durante uma fração significativa das horas, numa fração do plano de referência. Ou seja, é a caracterização das iluminâncias considerando a temporalidade, considerando a variação espacial do fenômeno. A gente propõe dois métodos, um simplificado e um que é o da simulação propriamente dita, baseado num parâmetro chamado autonomia espacial da luz natural. Né? Ou seja, que envolve o uso de dados climáticos para se fazer essa avaliação. A ideia de fazer um método simplificado, a gente acabou produzindo simplificado a partir de uma série de simulações, mas a ideia era de poder liberar, né, de uma grande parcela dos casos, de não precisar seguir para uma simulação computacional e poder fazer a verificação de atendimento de desempenho através de um procedimento simplificado. E aí a gente começou a pensar como que seria esse procedimento simplificado. O parâmetro utilizado é esse aí, é a autonomia da luz natural. Né? Ou seja, é a identificação então do percentual das horas ocupadas no ano, né? Nos quais um nível de luminância pode ser mantido com a luz natural. Quando eu identifico isso espacialmente, eu tenho a autonomia da luz natural espacial, que na realidade não é mais um percentual das áreas, mas é uma percentual do ambiente em que isso ocorre. Então aqui tem um exemplo, né? Isso é uma sala de aula ali do prédio da arquitetura aqui da UFSC. Né? Então a simulação que nós fizemos, autonomia da luz natural para 250 lux, considerando o período das 8 às 18, então uma simulação todos os dias do ano, sempre nesse período. Tá? E eu consigo identificar, então, cada quadradinho dessa malha de pontos aí, quando que a iluminância está acima ou abaixo de 250 lux. Né? A área representa, então, onde ocorre esses 250 lux durante pelo menos 50% das horas. Então, isso já é um critério de verificação de desempenho, ou seja, eu quero saber, né, a autonomia da luz natural espacial
para uma determinada iluminância, que é 250 lux, para um determinado período do tempo. Não vou colocar os 100% das horas, não seria, né, com a luz natural, óbvio, não conseguiria valores muito satisfatórios, mas é consenso trabalhar com metade das horas, 50%. Então, o que vocês estão vendo essa sala de aula aí, mostrando, então, a área, a região onde essa condição supera os 50% e aquelas regiões menos iluminadas à direita e mais à esquerda, onde não atinge esses 50%. Os requisitos, então, são os que eu já comentei a vocês, né? O requisito da norma é prover a iluminação natural satisfatória em ambientes durante uma fração significativa das horas. E o critério é aquele que eu já comentei várias vezes aí, no qual nós traduzimos através de dois critérios. O critério da suficiência e da uniformidade. Suficiência da garantia de uma quantidade mínima de iluminação, e a uniformidade é que essa condição tenha uma uniformidade mínima, né? Não seja muito díspara a iluminação, as iluminâncias mais elevadas e mais reduzidas. E montamos esse painel aí. Esse painel, então, apresenta os dois critérios, suficiência e uniformidade. A suficiência tem como alvo 200 lux. Isso aí foi já uma matéria de muita discussão, né? A norma europeia trabalha com valores superiores, em torno de 300 lux. Né? Já diversos estudos que têm sido realizados já mostram que as pessoas aceitam, né, iluminâncias abaixo disso. Tá? Então, a gente tem trabalhado aí meio que num limiar, né, dos últimos estudos, diversos estudos internacionais. Nós fizemos alguns na UFSC, uma dissertação de mestrado procurou identificar isso. A gente identificou que havia uma variação significativa, até em função do tipo do ambiente que estava analisando, se as paredes eram mais refletoras ou menos refletoras, mas, enfim, 200 lux a gente achou que era um compromisso aceitável, até porque a proposta da norma era que o novo texto de norma não fosse muito mais restritivo do que o antigo, né? E a uniformidade se trabalhou com 60 lux. O tempo-alvo 50% e a área-alvo varia no caso da suficiência para os diferentes níveis, mínimo, intermediário e superior. Então, tem que atingir 45% da área para ser mínimo, no mínimo 60% para ser intermediário e 75% para superior. E no caso da uniformidade, tem que apresentar 60 lux durante 50% do tempo em pelo menos 75% da área. Então, nota que tudo aqui é autonomia de luz natural espacial, né? Que é o critério das áreas, que é o que define, então, se um determinado projeto vai estar atendendo um nível de desempenho, seja ele mínimo, intermediário ou superior para suficiência, ou simplesmente se atende o critério da uniformidade ou não. Um slide que mostra os dois métodos, né? O método da simulação é da simulação. Eu tenho que usar um programa que tem que, né, saber fazer o uso do arquivo climático, resolver bem os processos de troca de energia luminosa a partir da fonte até o alvo e produzir, então, uma informação sobre as iluminâncias em diferentes pontos no ambiente ao longo de todas as horas que são analisadas no ano. O método simplificado, ele, embora seja um simplificado, nós chamamos o método ábaco, porque foram gerados uma série de ábacos, ele não deixa de estar baseado em simulações. Ele é um resultado de simulações, onde a gente procurou, então, a partir de uma série de simulações, variando esses parâmetros que estão no slide aí, produzindo, então, um conjunto de dados que nos permitisse, então, montar uma ferramenta que nos permitisse fazer a verificação de desempenho, a partir dos critérios já apresentados. O método simplificado, eu já estou mostrando só o resultado para vocês, né? Mas ele acabou sendo dividido no Brasil, né, em 3 zonas, um ábaco 1 para essa parte do norte, né, nesse intervalo de latitude, o ábaco 2 nesse outro intervalo intermediário, e o ábaco 3 para o sul do país. Os parâmetros que foram utilizados, então, para simulações foram esses que estão aí. Se simulou 8.640, na verdade simulou mais, né? Esses foram os casos gerados, a gente teve que refazer uma série de outras simulações com pequenas variações de detalhe.
Mas vocês estão vendo, então, os parâmetros que nós definimos, como pé direito, verga, largura, profundidades, posição da abertura, área da abertura, a obstrução, a questão extremamente importante, a existência de sacada ou não, dimensões da sacada, a existência de peitoril, tipo de abertura, orientação, latitude, que são as 3 zonas. E aqui do lado a tabelinha das refletantes. Você tem uma série de coisas, já chama a atenção, já houve muita crítica, dizer assim, mas por que a área de abertura é uma só, 1/6 da área do piso? A gente trabalhou porque a maioria dos códigos de obra das cidades brasileiras trabalham com essa condição mínima. Tá? E na realidade, assim, às vezes o pessoal pensa, mas eu queria ver no meu projeto, se eu querer aumentar a janela, o que muda. A ideia da ferramenta não é para isso. A ferramenta é para ser usada no contexto da norma de verificação de desempenho, não necessariamente como uma ferramenta de projeto. Ela até pode ser utilizada, mas a ideia não foi essa. Então, foi um ambiente paramétrico que se desenvolveu utilizando o Rhinoceros, Grasshopper e o Diva for Rhino, que era o programa que, na época, a gente estava utilizando para simular a iluminação, desenvolvido pelo Pedro Mariana, mestrando do POSARC. Então, aí vocês têm um esquema, né, representado do modelo paramétrico desenvolvido no Grasshopper para fazer todas essas simulações. Enfim, se definiu, então, os ambientes que podem ser... Não é qualquer ambiente que pode ser avaliado pelo Abaco, né? Tem algumas limitações, restrições com relação à geometria, a área mínima da abertura, pé direito tem um intervalo, a altura da verga, os vidros, a gente acabou trabalhando com essas 3 transmissões de luz visível, né? Enfim, saíam fora disso aí, mas então não posso avaliar? Pode, vai para a simulação. Né? Quer dizer, se puder avaliar aqui, vai poupar de ter que simular. Se não conseguir avaliar aqui, vai para simular. Ou se quiser um resultado melhor, uma vez que os ábacos eles são mais conservadores, vai para simulação também. Né? Então, os ábacos é relativamente simples, procedimento, né? Então, verifica a latitude do projeto, escolhe o ábaco, 1, 2, 3, identifica se o ambiente possui a sacada ou não, já vai direto no ábaco, na linha que tem ou que não tem sacada, identifica a faixa de largura do ambiente, isso é fácil, está no projeto, né? Basicamente, só com a planta baixa eu consigo resolver isso. O quarto etapa é verificar o índice de profundidade do ambiente, que é uma razão entre largura e profundidade. O quinto talvez seja o mais complicado, né, que é o ângulo de obstrução do ambiente. Tem um desenho aí que parece muito simples, mas isso aqui é fácil. Mas não é, numa cidade real, onde eu tenho muitos edifícios em diferentes alturas, mais próximos, mais longe, gera uma variação de ângulo significativa. Então a gente desenvolveu, não tem aqui no slide, mas no texto da proposta, tem um procedimento ali para simplificar um pouco, e eu consegui traduzir um cenário real com muitas variações, representar por um cenário uniforme, como se fosse um grande muro na frente, com um único teta para ser utilizado no Abaco. Enfim, também isso foi motivo de muitos testes, a gente conseguiu chegar num resultado bastante satisfatório. Né? E o 6º passo, então, é entrar no Abaco e verificar o nível de desempenho. Aqui tem o Abaco da região 1, mas esse aqui está com TVIS de 40. Eu vou passar logo para o TVIS de 80. O TVIS de 40, a gente vê poucos ambientes espaço, então a gente fica meio chateado. O TVIS 80, então, ele apresenta uma condição de atendimento melhor. Então, vocês estão vendo aqui o ambiente à esquerda, eu tenho ambiente sem sacada, ou com marquise, ambiente com sacada de 1,5 m, sacada de 3, ou com marquise dentro de um determinado intervalo. Então, eu escolho o ambiente, escolhi do Abaco, escolho o ambiente, vejo lá a largura do ambiente, vou escolher, então, dentro da faixa já definida, qual é a largura, vejo o índice do ambiente, aí eu já tenho a linha para seguir. A minha única referência depois é de introduzir o ângulo de obstrução que está nas colunas, 0 a 20, de 10 em 10 até 70 graus. Então, uma vez identificado esse ângulo, eu posso fazer a conexão, né, do ambiente, que eu venho do lado esquerdo, na horizontal, com a linha da obstrução correspondente, e eu verifico qual é a cor do quadradinho em que se dá essa união, essa interseção. Então,
a cor mais escura aí é uma condição de nível superior, o F-alvo maior que 70%, o intermediário F-alvo maior que 55% e o F-mínimo maior que 40%. Acho que os valores aí, isso aí é um ábaco talvez mais antigo, deve ter uma pequena variação ali desses F-alvos ali. Eu acho que no slide do critério eles estão um pouquinho diferentes. Mas a ideia é essa, né? Então eu tenho o F-alvo é a área, né? É a autonomia da luz natural espacial. Se eu atinjo acima de um determinado valor, eu vou ter um nível de desempenho melhor. Então o mínimo tem que ser 40%. E a bolinha é a situação de atendimento da uniformidade, que é 75% de F-alvo da área atingida para 60 lux. Então, a ideia é de que o ambiente, para ser aprovado, ele tem que atender as duas coisas. Ele tem que atingir algum dos quadradinhos não brancos, que estão aí no ábaco, e que tenha a bolinha. Né? Essa seria a condição, então, de verificação de atendimento de desempenho mínimo. Esse aí do ábaco 1, aqui o ábaco 2, é claro que com uma transmissão de luz visível do vidro menor, o desempenho fica menor, né? Aqui é a região intermediária do país com 80%. E vamos rapidamente para o sul do país. Essa seria a situação, então, também para temperatura, para transmissão de luz visível, né? Acima de 80%. Então, a ideia é essa, é que a pessoa, então, pudesse pegar o seu projeto, né, e fazer a verificação de ambiente por ambiente, utilizando esses parâmetros simplificados e verificando se atende ou não. Então, a ideia é a seguinte, que se atendeu através do ábaco, com certeza vai atender com a simulação. Porque em todos os momentos de decisão na construção do ábaco, a gente sempre foi a favor do lado conservador. Então, sempre. Depois nós fizemos uma série de comparações cruzadas, nunca tivemos uma condição contrária, né? Que um ambiente não passasse pela simulação e não passasse pelo ábaco. Não, o ábaco sempre era o mais restritivo. Passou pelo ábaco, com certeza vai passar pela simulação e melhor, né? Porque aí na simulação eu tenho controle de todas as variáveis. O método da simulação, eu vou dizer, ficou simples, né? Porque no fim, a única coisa que eu tenho que fazer é realizar uma modelagem, um programa adequado. Então, isso que eu comentei a vocês, né? O Radiance, ele é um programa validado, referência internacional. Muitos programas disponíveis são nada mais, nada menos do que o Radiance como core e interfaces montadas para serem utilizadas. Né? Nacionalmente, nós temos o TropLux e o Apollux, que podem ser usados da mesma maneira, confiáveis também, tá? Que vão conseguir fazer uma leitura do arquivo climático, vão conseguir fazer a representação da fotometria da abóbada celeste e vão produzir a simulação utilizando seja o Daylight Coefficient ou seja o coeficiente de radiosidade. Então, realiza a simulação, né? O modelo do CBDM, define os valores de luminância-alvo e verifica os valores de SDA se correspondem, então, a esse painel que está colocado aí, que eu reproduzi. Então, a ideia da proposta da norma, ela se resume basicamente nisso, né? A simulação e a verificação, então, desses parâmetros, né? Que, de uma certa maneira, conseguem resgatar ou conseguem considerar de maneira adequada as duas principais dimensões do fenômeno da luz natural, que é a sua temporalidade e a sua espacialidade. Não sei se eu fui muito rápido, muito lento, mas eu não queria me estender demais também. Deixo com vocês esse pensamento final. Também não deve ser visto como aquele primeiro slide lá em que eu coloquei que a simulação é imitar alguma coisa, também que não deva ser visto como nenhuma crítica ou nada depreciativo, mas eu tenho muita preocupação, tenho trabalhado muito, trabalhei minha vida toda com arquitetos, né, fase de projeto,
e eu tenho acompanhado muito, né, essa dificuldade, né, realmente, de a gente entender o que realmente está nos ajudando, o que pode nos ajudar, como considerar esses elementos. Eu deixo esse pensamento para vocês. Ferramentas de apoio ao projeto, como a simulação computacional, que é uma das nossas principais ferramentas, aí, enquanto desse grupo, né? De maneira geral, infelizmente, tem que dizer, não são a resposta final para todos os nossos problemas de projeto. Eu digo isso porque muitos esperam na simulação a resposta final. E ela não vai dar a resposta final. Elas são excelentes ferramentas, muito poderosas para se otimizar e refinar os resultados. Tá? Podem nos dar muitas informações extremamente relevantes, que com o nosso instinto, a nossa experiência, o nosso domínio de projeto, a gente vai poder tomar a decisão adequada. Então, por isso que eu coloco, nós precisamos nos manter mestres e não escravos desse aparato. Extremamente poderoso, mas eu tenho visto muita gente se tornar escravo dele, quando na realidade nós devemos nos comportar como mestre do processo. Tá? Enfim, pessoal, isso é o que eu tinha para colocar a vocês. Fico à disposição, então, para tirar qualquer dúvida ou responder qualquer pergunta que possa surgir aí no grupo. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor Fernando. Excelente apresentação, sempre didática. Eu gostei bastante, porque eu aprendi um monte de coisa que eu não conhecia aqui. Fiquei bastante interessado em uma série de aspectos seus. A gente está aqui com um tempinho para perguntas, então, se o Marcelo pudesse fazer a gentileza de talvez selecionar algumas delas, para a gente poder responder algumas das perguntas da audiência. Marcelo, se eu puder fazer essa gentileza? Sim, até agora não apareceu nenhuma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta que quiser fazer para o professor aqui, fica à vontade, pelo menos no chat. Tá, vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta, professor Fernando, se permitir. É o seguinte, no caso eu vi que você tem a comparação entre o modelo e o simulado, né, em termos de luminância e tal. Como é que você vê essa questão do uso da iluminação natural nos projetos hoje no Brasil? Isso é algo que está crescendo, ele se manteve como era antes, isso melhorou alguma coisa com a advento de toda essa informação, dessa questão de simulação, ou você vê que a coisa nós estamos aproveitando um pouco esse tipo de estratégia? Olha, Alberto, isso aí, para te responder essa pergunta, a gente acaba tendo que nos voltar um pouco para as escolas de arquitetura, né? Porque ali é onde se dá a formação básica do projetista, né? Daquele profissional que vai definir uma série de coisas da edificação, do projeto da edificação, que vão ter um impacto significativo no aproveitamento da luz natural. Então, esse é um problema. Tem vários aspectos. O lado da energia, né? Por exemplo, a eficiência energética, durante muito tempo se fala, o uso da luz natural é bom porque eu desligo as lâmpadas e tal. Ótimo, tudo bem. Então, sempre que eu puder, né, aproveitar a luz natural e não ligar lâmpadas, é bom isso, né? Do ponto de vista do consumo. A gente sabe, hoje em dia tem lâmpadas muito eficientes, mas a lâmpada é tão eficiente, não precisa desligar as lâmpadas. Mas não é só isso. A luz natural, ela tem uma estrutura totalmente diferente da iluminação artificial. A iluminação artificial são fontes de luz que você coloca normalmente dentro do ambiente, em determinadas posições, que servem para iluminar regiões daquele ambiente, mas não para serem vistas. De maneira geral, não. A luz natural, ela tem uma estrutura totalmente diferente. Primeiro que o arquiteto nem sempre ele assume como uma fonte de luz natural quando ele projeta uma janela. Mas a janela, ela é a fonte de luz natural. Mas ela também é fonte de ar, renovação de ar. Ela também permite a gente olhar para o exterior. Então, olha só que do ponto de vista da iluminação, até um pouco contrassenso. Eu tenho que olhar na direção da fonte de luz natural que está admitindo luz para o interior. Isso, do ponto de vista do projeto de iluminação, é um contrassenso, porque eu nunca vou colocar uma fonte de luz na direção onde as pessoas vão olhar, né? Porque vai gerar uma situação desagradável.
Então, assim, Justamente. o arquiteto teria que entender um pouco desse processo, que ele está trabalhando com um sistema complexo. Então, assim, é possível eu admitir luz pelas janelas e ainda assim reduzir o efeito de excesso de brilho que as pessoas podem ter quando olham para o exterior? Né? É extremamente positivo o contato visual com o exterior. É fundamental esse contato, né? Essa integração, essa sensibilidade ambiental, né? Então, assim, a tua pergunta me remete um pouco para a questão da arquitetura, quer dizer, é o entendimento claro do profissional de projeto, né, de que um determinado aspecto é importante ser perseguido e ser realmente explorado no projeto. E isso nem sempre a gente encontra, infelizmente. Muitos acabam se limitando, por exemplo, a atendimento de código de obra. Vai lá no código de obra e diz assim, ó, área mínima para atender exigências de iluminação e ventilação. A maioria dos códigos está assim. E aí o pessoal lê aquilo, não, eu atendi um sexto, resolvi o problema. Né? Olha, mas isso é área mínima, você pode colocar mais. Ah, é mesmo? Pode? Pode. Mas então, e aí você começa a ter problema, porque tem insolação, se eu coloco área maior, eu tenho ganho de calor. Ou seja, muitas vezes eu vejo que o arquiteto ele se intimida um pouco e ele tem um pouco de, vamos dizer, de medo de entrar nessa investigação do que é melhor fazer. Tá? Então, assim, mas de maneira geral, eu acho que a iluminação ela tem sido vista como algo positivo, a iluminação natural. Aos poucos o pessoal está começando a se dar conta que ela tem o seu valor, né? Ela é capaz de contribuir para produzir um ambiente mais conectado para as pessoas. Eu acho que cabe um pouco assim, os profissionais mesmo de projeto do ambiente construído, eles realmente estarem mais conscientes, né, desenvolver melhor o domínio de como lidar com esse fenômeno da natureza, esse recurso que a natureza nos coloca. Inevitável, eu posso não considerar, mas ele está ali. Mas ele está ali de forma gratuita, né? Essa questão. Ouvindo esse comentário, eu fico imaginando, a minha área é ar-condicionado, eu fico imaginando um paralelo ali, né? Porque o que você está falando um pouquinho nessa questão, assim, o projeto deveria ser visto de uma maneira mais integrada, tentando resolver os vários problemas de maneira que você consiga conciliar todos esses aspectos. E que eu percebo do meu lado, assim, a maioria da solução é a solução trivial, que eu costumo dizer. O pessoal fecha tudo, bota ar-condicionado e tem efeito térmico. Fecha a cortina e liga a lâmpada. Então, você resolveu o problema da maneira, talvez, mais trivial. E não é só. Então, porque você poder aproveitar tudo isso que você está falando, exigiria uma mudança de olhar do projeto. Né? Não daria para ser uma coisa caixinhas e passar de maneira mais integrada. Né? Agora, sim, para complementar, Alberto, existem estudos, tá? Estudos interessantes nos Estados Unidos também, escritório da Ashon, que desenvolveu um estudo de grande fôlego, onde é claramente identificado os benefícios da luz natural. Em escolas, por exemplo, escolas que fazem um bom uso da luz natural, os alunos apresentavam melhores índices nos A-levels, nas provas finais, escritórios, então, melhor nível de desempenho, menor absenteísmo, nos estabelecimentos de saúde, em lojas, um estudo que mostra como é capaz de se alavancar as vendas se você cria um ambiente onde a luz natural ela faz parte, né? Ela desempenha um papel predominante no ambiente da loja. Então, tem uma série de elementos que nos sinalizam. Não, é positivo, a gente tem que se convencer de que vale a pena lutar para aquilo. E quando eu vejo assim, se o custo disso é a formação de um bom profissional, o custo é baixo, o custo está nas escolas, porque depois é só você. É o custo de pensar melhor, né?
Mas, eu acho que eu remeto um outro aspecto, não sei se você vê também, que também quem está recebendo esse produto, que é essa loja, esse prédio, esse apartamento, ele vai valorizar isso um pouco. O usuário também que está recebendo isso, entender que isso tem um ganho, né? Porque às vezes existe aquela questão do cliente dizer, eu quero um produto que resolva um problema com o menor custo possível, da maneira mais rápida possível, pelo maior lucro possível, e se estiver ruim depois o funcionamento, alguma coisa assim, o usuário que vai resolver o problema. Né? Então, eu acho que tem esse paradigma que acho que o profissional também enfrenta, né? dessa batalha aí com o cliente. Né? Sem dúvida. E para completar só, uma coisa que eu estava me esquecendo, não posso deixar de falar, já que tu está falando disso. Recentemente, uma das vertentes de estudo mais importante do aproveitamento da luz natural não é o efeito visual, mas é o efeito não visual. É chamado o efeito sobre o nosso ciclo biológico, circadiano, ou seja, é o efeito da luz natural em função da distribuição espectral da luz natural, a capacidade de ela nos ajudar a equilibrar os nossos ciclos biológicos do dia, da noite, do sono, enfim, tem uma série de impactos não visuais aí que começam a ser identificados, relevados e já é mais um aspecto para, vamos dizer, justificar, né, a preocupação com a luz natural nos ambientes, seja no ambiente de trabalho ou residências. Sim. Eu acho que é bem nessa linha que está crescendo, que eu tenho reparado agora ultimamente, que está crescendo a preocupação do foco dos projetos passar a ser o usuário, né? O desempenho da edificação é importante, mas aí o usuário tem aí um papel, ele passa a ser um foco importante do projeto, entender como esse ambiente vai afetar o usuário, como o usuário afeta esse ambiente e tentar conciliar tudo isso, né? É um desafio, eu acho, né? Gente, eu acho que a gente não tem, nós já excedemos um pouco o nosso tempo, mas a gente poderia ficar falando aqui horas, porque o assunto é super interessante, mas a gente também tenta limitar para garantir aí uma boa, né, aproveitamento do pessoal. Eu queria novamente agradecer ao professor Fernando Pereira pela apresentação, pelo tempo dele de estar aqui com a gente, apresentar esses conceitos de uma maneira tão interessante aí, e completa, e agradeço a presença de todos que ficaram aqui. Nós tivemos aí uma audiência de quase mais de 70 pessoas, eu agradeço bastante aí a participação de todos, e deixo o convite aí para o próximo webinar que nós vamos ter no dia 4, com a parte de certificação profissional. Eu já mandei aí no chat o link, né, na descrição, e o link do e-book, para quem tiver interesse de participar e desenvolver atividades aqui com o Sharp Brasil, estamos à disposição. Obrigado de novo, professor Fernando, pela sua disponibilidade. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Marcelo, se tiver aí, pode encerrar. Obrigado por tudo. Agradeço a todos uma boa noite. Fiquem bem, usem máscara e higienização dessa vacina, pessoal. Nós vamos em frente. Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí aos professores, muito obrigado a todo mundo que participou. Eu vou só uma coisinha. Sim. Aí, pessoal, vai mandar um link para um formulário de avaliação do seminário, tá, gente? Então, por favor, responda que ajuda a gente a melhorar para os próximos, tá bom? Sim. Então, depois, por e-mail, vou enviar para vocês esse link aí com o formulário para poder melhorar as próximas apresentações. Então, até a próxima, pessoal. Obrigado. Boa noite.